Pessoal, já agora, ainda que estou neste sítio meio para o inóspito, à exceção de pássaros, água a correr, houve um pássaro em particular que me chamou a atenção enquanto eu estava aqui a fazer um passeio. Espero que depois vocês também vejam o que é que eu estive aqui a... É mais uma inovação e depois comentamos sobre isso também, se alguém quiser, e eu também vou comentar sobre isso. Vamos ver como é que ficou, vai ficar na edição, mas foi uma inovação que trouxe neste percurso novo, neste novo bloco de viagens. Mas estava-vos a dizer, enquanto eu estava aqui e estava tirando o silêncio, tirando os ruídos da água ali a correr e do chilrear dos passarinhos, houve a certa altura um berro que estava a ouvir e eu disse, pô, isto deve ser alguma criança ou não sei o quê, que estava aqui à minha volta, e a certa altura olho para o céu e vejo uma ave de rapina fantástica. Admito que deve ser uma águia, não sei, não consegui perceber, mas era ave de rapina, isso sim, sem dúvida. Um porte belíssimo lá em cima, fez-me logo recordar a Monfragüe, e não só. Todas estas zonas escarpadas têm muita ave de rapina, muita fauna, e de um dia hei de fazer uns vídeos só sobre faunas, se alguém quiser. Claro que tem que meter o Eu, Tu e Nós, claro que tem que meter esta menina, e eventualmente a menina Prudência também, não fosse ela bióloga também, não é? Mas pronto, vamos continuar, pessoal, isto foi só um parênteses. Até já! Fazer aqui um bocadinho off-road. Estes pneus que eu estou a usar não são nada adequados para isto. O caminho também não é assim tão mau, mas de qualquer das formas os pneus não são preparados para isto. São pneus de estrada. Embora a moto esteja preparada e goste disto, não está calçada para isto, ok? Como diz, não calcei a burra com pneus de off-road, mas pronto. Está uma temperatura razoável, 17 graus, não está mal. Quando cheguei hoje aqui à Guarda, estava fresquinho, mas também foram várias horas de estrada e já estava a precisar de aquecer um bocadito. Neste momento estou quente porque eu sei que vocês não veem os bastidores, mas por trás de cada uma destas imagens, cada um destes filmes, há muito trabalho por trás, muito trabalho. Eu não estou a falar só na parte de edição, ainda estou na parte de filmagens, temas, ok? Preparar, trouxe, espero que funcionem todos, trouxe vários tipos de formas de filmar. É o que eu vos digo, o meu objetivo é melhorar cada vez mais os conteúdos, cada vez mais. Ali está o nosso rio Coa, muito bonito o rio Coa, muito bonito. Aconselho-vos vivamente a perderem um fim de semana para conhecer esta zona de Rio da Coa, muito bonito. Como vos estava a dizer, muita desta região está intrínseca à nacionalidade portuguesa. Como vos disse, e não só, depois vou adiantando, à medida que vou avançando com os filmes, vou-vos adiantando, muito desta história. Por exemplo, aqui agora estamos em direção a uma povoação chamada Vilar Maior, que era leonesa, antes do Tratado de Alcanísio era uma povoação leonesa, já chegou a ser vila, já chegou a ser sede de freguesia, portanto deixou de ser vila na alteração administrativa no século XIX, em 1850 e tal, ok? Passou a ser só sede de freguesia e neste momento, depois de 2012, creio eu, juntou-se a mais uma série de freguesias.
como vos estava a dizer, esta terra tem algumas particularidades. Logo a começar, o castelo não está ligado à povoação. O castelo, como viram, está no cimo do cume, enquanto que no cimo deste cume, enquanto que a povoação é que está aqui em baixo, a povoação, ok? Isto é curioso porque de facto o castelo era a zona de proteção e aqui está, Vilar Maior, 725 anos, reparem, isto praticamente é a idade da nacionalidade. Fural de Dom Dinis, foi a primeira vez que teve fural por parte de Portugal, foi Dom Dinis, como forma de lhe dar peso, significado e conseguir e dar-lhe importância de vida, não é? Sobretudo importância militar e estratégica, não é? Que isto é uma zona, supostamente isto era Espanha, porque o rio Coa já está nas minhas costas, ok? Estamos a cerca de 8 km da fronteira de Espanha. Esta torre chama-se Torre de Menagem. Esta torre de menagem tinha características defensivas, aliás, dá para ver a fenestração é muito curta, muito curta. Esta torre medieval não é da mesma época da muralha. A muralha é pré-românico, aliás, isto tem uma forma oval, a muralha, e não tem esquinas, não é por não ter esquinas que é de pré-românico, tem a ver com as próprias características que acompanhou a morfologia do terreno aqui à volta. Portanto, nós estamos no cimo de uma colina e toda esta zona estava povoada, portanto isto era a zona protegida pelo castelo, ok? O castelo tinha uma segunda malha de muralha. Então pessoal, estamos no cimo da muralha do castelo de Vilar Maior. Curiosamente, ali é a aldeia desenvolve-se já para os lados, para os limites exteriores. Aliás, vocês viram no caminho, quando eu vinha de moto, a aldeia já se espraia para aí abaixo e em direção ao oriente, curiosamente, ao vale, que está muito mais protegida também e protegida agora da intempérie, que já não há inimigos. Isto começou a acontecer nos finais do século XVII, princípios do século XVIII, ou seja, quando o castelo começou a perder importância estratégica e militar. Depois disso houve guerras napoleónicas que vieram a seguir. E isso será história, isso será para outra história, para outro momento. As guerras napoleónicas tiveram muito impacto aqui nesta zona, muito impacto negativo, naturalmente. Muita pilhagem, muita destruição. Eu vim ali daquela rua, daquela estrada, ok? Portanto, o rio Coa está naquela direção e supostamente isto era Leão, Reino de Leão, ok? Curiosamente, o castelo, como veem, esta estrutura medieval pré-românico, a torre de menagem, curiosamente, não é da mesma época. A torre de menagem é posterior, século XIV ou XV, está adoçado ao castelo e, curiosamente, pelo lado mais oriental do castelo, reparem. A torre de menagem, para quem não sabe, a torre de menagem era o último reduto. Portanto, esta muralha é a muralha principal. Depois havia uma muralha exterior que permitia que de facto a população aumentasse para fora e expandir o povoado, que era Vilar Maior. Agora, se ela não aguentasse e depois esta segunda linha de defesa também não aguentasse, havia o último reduto, que era aquela torre de menagem. Isso é muito curioso em outros castelos, mesmo na Alemanha, em França, em Espanha também há. Okay? Há algumas particularidades, por exemplo, que Sabugal, que não fica muito longe daqui, tem uma torre de menagem com algumas particularidades. Bragança, se recordarem do Castelo de Bragança, também tem. E curiosamente, a torre de menagem mais alta que eu conheço é a de Beja, que de facto é a mais conhecida de todas. A torre de Beja, a torre de menagem de Beja, acho que tem 40 metros ou 50 metros de altura, não sei, alguém poderá corrigir por isso, mas é a mais alta do país, segundo me parece. Aquela torre de menagem, como vos disse, já é nacionalidade portuguesa. Esta aqui não, isto aqui já é anterior à nacionalidade. Por esta zona passaram muitos povos, os alanos, os visigodos, os lusitanos, os romanos. Curiosamente, os romanos tiveram bastante dificuldade em atravessar esta região da Lusitânia,
porque de facto os alanos e os lusitanos uniram-se para proteger esta região, até que foi conquistada. Eles tinham uma cidade muito importante que era Mirobriga, aqui próximo, que é em Cidade Rodrigo, ok? Cidade Rodrigo já era uma cidade importante romana, e depois eles passaram por aqui. Depois da saída dos romanos vieram os visigodos, e com os visigodos a seguir vieram os árabes, e com os árabes destruíram isto tudo. Isto teve séculos, segundo parece, esteve vários séculos inabitado ou destruído ou sem qualquer exploração, até que com a reconquista cristã da Península Ibérica isto voltou a ser ocupado. E Dom Afonso Henriques, que não queria ficar só como conde, como a sua mãe, decidiu tomar este território como o nosso querido país Portugal. E ele chegou a conquistar esta região. Toda esta região foi conquistada. Muita instabilidade. Umas vezes ele conquistava, outras vezes eram os leoneses que conquistavam. Depois eram os árabes que vinham a seguir e aproveitavam as fraquezas dos dois reinos e conquistavam também. E portanto isto teve muita instabilidade, até que houve um iluminado chamado Dom Dinis, que decidiu fazer então o referido Tratado de Alcanices, e isto passou para o lado português. Já agora aqui uma à parte, isto que está aqui embaixo é que são as barbacãs. O que é que são barbacãs? Não é barbacoa, é barbacã. Barbacãs são defesas à própria muralha, portanto esta é a muralha principal onde eu estou, ok? Eu estou aqui na muralha principal. As barbacãs são proteções à muralha, no fundo acabam por ser também uma muralha, mas mais pequena, de menor porte, e que acaba por ser uma defesa da muralha, portanto contra o desmoronamento, ou como proteção contra as invasões de inimigos, e inclusive até contra os tiros de projéteis. Portanto, quando os projéteis acertavam na muralha, tinham esta primeira proteção, que era as barbacãs. Esta já está muito destruída, muito destruída, praticamente não se nota. Ok, está aqui este pequeno trajeto aqui na zona mais ocidental que se prolonga por aqui, mas enfim, já nem dá para perceber que isto faz parte da época e da história medieval. Das coisas mais bonitas de fazer este tipo de vídeos nem é a paisagem, nem é só conversar convosco, embora seja bom também, mas é o contacto com as pessoas, com as gentes nestas aldeias. E embora esta povoação, Vilar Maior,
não deve ter mais que 100, 100 e tal habitantes. Em todo o caso, houve sempre alguém com quem uma pessoa consegue conversar, e eu confesso-vos que é das coisas que mais gosto, é conversar. E isto parece que está aqui ok. E é das coisas que eu mais gosto, é conversar com as pessoas. Estive agora aqui a conversar com o local e conheço as famílias todas daqui, claro, como é que não havia de conhecer? Sendo daqui, não havendo já tanta gente, e o que há é tudo velhinhas, infelizmente, pronto, mas é o que é. São povoações que não atraem gente jovem, apesar da beleza em si que tem estas aldeias, mas não tem atrativo para as pessoas virem para cá. Ainda por cima fica longe de grandes cidades, a Guarda fica para aí a 30 ou 40 km para aí, daqui, para aí. E, ou seja, o incentivo para vir aqui, Museu de Arte Rupestre, o incentivo de vir viver para estas zonas não é grande. Mas pronto, lá sempre bom. Olha aqui o resto de uma muralha, aqui era uma porta de entrada, ok. Bom, em todo o caso, isto a propósito de quê? Estive aqui a conversar com o local. É das coisas que eu gosto de fazer, é conversar com as pessoas, mais do que até ver, é conversar com elas e conhecer as histórias delas e conhecer como é que vivem disto. E agora, uma coisa é conversar com elas, outra coisa é filmá-las, e confesso que ainda não tive coragem de despedir, se importa que eu as filme. Epá, um destes dias convido, pergunto-lhes se pode-se fazer isto. A propósito de quê? Porque eu acho que é das coisas mais bonitas, é uma pessoa poder conversar e partilhar essas conversas que está a ter, partilhá-las com as pessoas, partilhá-las nos vídeos. Agora, confesso que ainda não tive coragem de lhes perguntar se posso filmá-las. A maior parte destas pessoas já não são novas e podem se sentir particularmente intimidadas quando vem uma câmara e alguém a filmá-las. Uma coisa é conversarmos entre dois e falarmos, outra coisa é a pessoa estar a ser filmada. Agora, são sempre histórias muito engraçadas, e então este senhor, o Sr. Júlio, estava-me a contar histórias sobre o castelo, histórias sobre estes dois casarões, que eram duas famílias nobres, que eram os condes de Vilar Maior. Isto tinha aqui, o conde de Vilar Maior, ok, era aqui, que entretanto, não sei se ainda existe o conde de Vilar Maior, ou se passou para o descendente o título, ou não. Também não é particularmente importante. Não viviam aqui, ele estava-me a contar que a maior parte das vezes eles até viviam nas grandes cidades, tipo Lisboa ou Porto, mas essencialmente seria em Lisboa, e volta e meia que vinham cá para recolher os dividendos e as riquezas das suas terras, porque quem trabalhava eram os lavradores, eram agentes pobres daqui, não é? Mas acho que isso já é a história que vocês conhecem, não é? Ele queria que eu continuasse na conversa com ele, ele já se tinha percebido que eu andava aqui, porque ele viu passar um drone e achou esquisito um barulho, porque no meio destes ruídos ouvir um zumbido como se fosse uma abelha, ele disse: ui, anda aí um zangão. Eu disse: não, era eu a passar com o drone por cima da aldeia. Pronto, lá está, chama logo a atenção. Está bem que isto são aldeias pequenininhas, não tenho que ter cuidado com a intimidade das pessoas, porque o drone filma, não é? E pode ser complicado, e eu também não quero complicar a minha vida nem a de ninguém. Simplesmente estou só a brincar um bocadinho com o drone e a fazer estas filmagens convosco, para vós também, para mim, para vocês, claro. Um destes dias pode ser que eu consiga colocar alguém a falar comigo, porque é das coisas que eu mais gosto, é conversar com os agentes locais e conhecer um bocadinho das suas tradições. O senhor ainda queria que eu ficasse mais um bocado, então, mas não quer acompanhar-me porque eu mostro-lhe mais algumas coisas da aldeia. Disse: não. Entretanto fiquei com o contacto dele, ele tem um blog, portanto o senhor também gosta deste tipo de coisas, mas gosta de escrever, e não vivendo sempre aqui, mas conhece tudo, e era isso que ele gostava de partilhar comigo. Eu pedi-lhe imensa desculpa, de facto, com todo o respeito, mas tinha que seguir. Não ficou ofendido, claro, mas pronto, adiante.
Vamos continuar para outras aldeias históricas, é esse o nosso objetivo.